Não seja adorador de pregadores. Tem muita gente adorando pregador. Nós só adoramos a Deus. Respeitamos aqueles que Deus usa, mas não adoramos a palavra de Deus, amados. Obtemos proveito da palavra como somos elevados acima do mundo. Não é onde que Deus nos colocou, nas regiões celestiais? Como é que nós vamos provar que amamos a Deus? Porque o amor tem que ser provado. Não adianta dizer você ama, falar para a esposa, eu amo você, mas no dia a dia você não tem nenhum fruto do Espírito. Não adianta falar para o marido, eu amo você, mas você não tem coração para sujeitar a ele. É mentira, irmãos. O amor, ele procura provas. A Bíblia diz, Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo Jesus morreu na cruz, nós sendo ainda pecadores. É prova. Amor não é sentimento, amados irmãos. Apesar que envolve sentimento, mas não é sentimento. Amor é servir. O marido serve a esposa amando a esposa, sacrificando por ela. E a esposa ama o seu marido, sendo submissa a ele. Não existe amar a esposa se você não estiver amando a Cristo. Não existe ser submissa ao marido se você não estiver submisso a Cristo. Por isso que é um problemaço de amar a esposa e ser submissa, porque as pessoas acham que submissão começa pelo horizontal. Não é, começa pelo vertical. Se eu amo meu Senhor, eu vou amando cada vez mais minha esposa e eu vou servindo. Se eu amo meu Senhor, eu vou submetendo meu marido, respeitando ele cada vez mais. O mundo prega, meus irmãos, feminismo, machismo. A palavra de Deus prega ordem. Deus deixou ordem e funções. Sede submissos uns aos outros no Senhor. Ninguém resolve problemas conjugais se não voltar-se para o Senhor. Filipenses vai dizer assim, Paulo diz assim, para mim o viver é Cristo. Olha a vida de Paulo. Depois ele vai dizer assim, tende em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. E olha a mente que houve em Cristo Jesus, que nós vamos falar amanhã. Preste bem atenção, irmãos. E ele vai dizer, tem duas mulheres tendo problema na assembleia. Talvez nessa noite dois marido e mulher, irmão e irmã, irmão com irmão, não importa. O que ele diz? Vocês devem concordar-se no Senhor. Ganhe a mente do Senhor. Qual é a mente de Cristo? Esvaziar. O que nós temos em nós? Orgulho, arrogância. Eu estou com orgulho ferido, meu eu foi ferido. Irmãos, o nosso amado Senhor Jesus foi ferido naquela cruz, por mim e por você. E sabe o que ele disse naquela cruz? Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Esse é o espírito da cruz, amados irmãos. Vida conjugal sem perdão, real, verdadeiro, não existe. Tem um irmão que comparou o perdão verdadeiro como um enxu de abelha. Você tem um enxu de abelha, se você cutucar, sai a abelha, vai vir picar você. Então, se não há perdão, você fica cutucando sempre o mesmo assunto. Aí a abelha sai e vai picar. Mas quando há perdão, meus irmãos, o enxu da abelha está lá. Mas quando você cutuca, não tem abelha mais. Isso é perdão. Se você fica rememorando, trazendo à memória coisas de erro do seu marido, da sua esposa, você nunca perdoou. Nunca perdoou.
Nós precisamos trazer a memória que nos dá esperança, irmãos. Que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, senão nós seríamos consumidos. Grande é a sua fidelidade. O que nós temos feito com o amor de Deus? Deus prova o seu amor, e nós precisamos provar para o nosso cônjuge o amor que nós temos a Deus. E o amor que nós temos a Deus, amados irmãos, ele exige ação nossa. Vamos lá para Cantares, o primeiro texto é 1:2, Cantares 1:2. Então nós vimos essa manhã o propósito do casamento, os princípios para o casamento, já vimos a prática do casamento, o casamento baseado na palavra de Deus, as funções do marido e da esposa. Claro, amados irmãos, é inesgotável o que a palavra de Deus diz. É tudo de um modo com princípios na superfície, mas tremendamente profundo, porque é a palavra de Deus. Agora, esse amor, ele tem que ser provado. Como é que nós provamos o nosso amor a Deus e ao cônjuge? O primeiro texto de Cantares diz assim, amados irmãos: beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Vinho fala de qualquer satisfação, mas a intimidade com Deus é a coisa mais preciosa da nossa vida. A Bíblia diz assim: a intimidade do Senhor, como que é? É para aqueles que o temem, e Ele dará a conhecer a sua herança. Está vendo, irmãos? A intimidade com o Senhor deve levar a uma intimidade conjugal. Não existe casamento sem intimidade conjugal, intimidade espiritual, emocional e física, meus irmãos. Não existe casamento. Deus deixou para a mulher contemplar o seu marido e para o seu marido contemplar a sua esposa. Ah, irmãos, o que eu estou dizendo com muito temor e tremor, irmãos. Tem maridos que nunca viram sua esposa, e tem esposa que nunca viu o marido, porque acha que é pecado. Ah, irmãos, não faça isso. Satanás vai trabalhar e você vai perder. Serão uma só carne, um só corpo. E isso tem destruído lares, irmãos. Porque o marido não tem tido a visão que o corpo dele não é dele, é da esposa. E a esposa não tem tido a visão que o corpo dela não é dela, é do esposo. E Satanás entra aí. E Satanás vai levantar o quê? Um Ricardão ou uma Ricardona, que é 10. Que vai fazer tudo aquilo que a esposa e o marido não fazem. Ele vai buscar fora. Ela vai buscar fora. Está pensando que é seu marido? Ah, irmãos, quanto no consultório, mulheres fazem consulta em São Paulo com um psiquiatra e tem relação com ele no consultório. Irmãos, não brinque com essa área. Deus deixou para você se deleitar com a sua esposa, com o seu marido. Não brinque com essa área. Satanás vai achar uma brecha para minar o seu casamento. Sempre vai encontrar uma Ricardona ou um Ricardão que é 10. Vai falar o que você gosta, o que você quer. E vai fazer aquilo que você quer, que você gosta. E o marido e a mulher devem fazer tudo que está dentro da palavra de Deus. O que está fora da palavra de Deus, não. Mas o que está dentro da palavra de Deus, não tem limites. O limite é a Bíblia. O que exige então, amados irmãos? A vida com o Senhor Jesus exige intimidade. Intimidade com Deus.
a vida de união com Cristo, permanecer em Cristo. Hebreus 10, 19 diz assim: entre no Santo dos Santos, por esse novo vivo caminho, o sangue de Jesus. O Santo dos Santos é a presença imediata de Deus. Você pode entrar. Quanto mais intimidade com Deus, mais intimidade com o nosso cônjuge espiritual, na alma e no físico. Não esqueça disso. Não é só intimidade no corpo, amados irmãos, não faça isso. Porque isso é mecânico. Tenha prazer em satisfazer o seu marido e satisfazer a sua esposa. Tenha prazer de fazer isso. Não é porque eu tenho que fazer. Porque isso não provém de Deus, não provém de um coração voltado para Deus. É como se dissesse para Deus: ó Deus, eu não tenho prazer em Ti, mas eu vou obedecer. Deus quer assim, amados irmãos? Não. Eu não aceito esse caminho seu, Senhor, mas eu vou entrar. Deus está falando entre Cristo e a igreja, marido e mulher. Ele está fazendo o que, amados irmãos? Um grande mistério. Nossa intimidade com Deus leva a ter intimidade com a esposa, espiritual, emocional e física. As três coisas. Segundo, amados irmãos, capítulo 1, versículo 4 e 7 do Cantares. Alguns preceitos. O amor tem que ser provado. Nós já falamos do amor hoje cedo, a vida conjugal, e ela tem que ser provada, irmãos. Não adianta você dizer que ama a sua esposa, ama o seu marido. Quantas vezes você ouviu dizer assim, a pessoa fala assim: ah, eu fiz isso, fiz aquilo, mas eu amo minha esposa. Seu amor é muito pequeno. Você tem que reconhecer isso. Eu e você precisamos ser curados por Deus. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos mais do amor de Deus, que nós precisamos mais da submissão de Cristo, para realmente nós termos um casamento em ordem, em harmonia. E quando vem a desarmonia, que seja ordenado por Cristo, colocando Cristo na frente. E o texto do capítulo 1, 4, ele diz assim, amados irmãos, olha o que ele diz: leva-me após ti, leva-me após ti, apressemo-nos, o rei me introduziu nas tuas recâmaras. O 7, dize-me, ó amado da minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros. O que ela está pedindo aqui? Liderança. Muitas vezes a mulher não fica uma barata tonta, quando não é o marido, né? E o que o marido tem que ter? Liderança. E liderança em amor, para poder orientá-la, para poder resguardá-la, para poder santificá-la, purificá-la, através da palavra de Deus. Liderança, meus irmãos. Nós vivemos a maior crise de liderança conjugal na atualidade, dentro das igrejas. O marido omisso, a mulher que tem que fazer tudo, e ele é o Adãozão. Eva está lá, conversando com Satanás, e ele do lado, quieto. E Eva ouvindo, e ele quieto. E Eva adulterando a palavra de Deus, e ele quieto. E Eva toma atitude errada, e ele concorda. Quantos Adãozãos não tem dentro dos casas hoje? A esposa está tomando uma conduta errada, está indo para um caminho errado.
E ele não vai chamá-la a dizer: esse não é o seu caminho, esse não é o caminho de Deus. E vice-versa, irmãos. A esposa deve chamar o seu marido com respeito. A pior coisa é você ver uma mulher gritando com o seu esposo. Desrespeito. Preste bem atenção, irmãos. Jesus nunca grita com a sua noiva. Jesus diz para a sua noiva: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir, eu vou entrar, vou cear contigo e você comigo. Porque eu repreendo a todos quanto eu amo. Sê pois zeloso, arrepende-te. Esse é o nosso Senhor, o doce amado da nossa alma. Como é triste ver um marido gritando com a sua esposa. Ah, irmãos, se você grita com sua esposa, você não tem autoridade nenhuma. Você está querendo ganhar no grito, no berro. A autoridade você conquista em servir e dar, e amar. Respeito você conquista, meus irmãos, sendo submisso ao Senhor e ao seu marido. Claro que aquilo que não confere com a palavra de Deus, você não deve ser submissa. Então é assim, a submissão a Deus é irrestrita, mas a submissão ao cônjuge é restrita. Porque se passar da palavra de Deus, aí não. A palavra de Deus prevalece. Então, liderança, amados irmãos, a Bíblia é clara. Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Isso falar dentro de uma assembleia, amados irmãos, as mulheres batem no pregador depois. Não entenderam nada. Não está falando que é melhor. Está falando de função, de ordem. Você sabe por que o mundo não colide, o céu não vai colidindo, as estrelas e os cosmos todos não colidem? Porque existe uma ordem. Deus foi fazendo separação entre dia e noite, entre o que é terreno, o que é celestial, o que é espiritual, o que é carnal. Deus foi separando tudo, irmãos. E na nossa cabecinha nós não conseguimos diferenciar, porque nós conhecemos pouco aquele que é espiritual, aquele que é celestial, Jesus Cristo. Nós confundimos. Amados irmãos, quanto mais você amar o Senhor, você vai amar a esposa e você vai sujeitar o seu marido. Fora disso, esquece. O que ele almeja? Por isso ele diz: onde está o pastor levando as ovelhas? Eu estou precisando de liderança, eu estou meio perdida. Quantas vezes a mulher fica meio perdida, não sabe o que fazer, e o marido não lidera, ele não posiciona. É assim que a Bíblia diz. Por isso o marido tem que ser homem da palavra, ele tem que amar a palavra, ele tem que orientar a sua casa na palavra. E quantas mulheres estão perdidas, porque os seus maridos não assumem a sua posição, marido no lar. Você tem autoridade, meu amado irmão, para dizer para sua esposa: o que você está fazendo está fora da palavra de Deus. Você tem autoridade. Você, esposa, submissa ao seu marido, com reverência, você pode dizer para ele: o que você está fazendo está fora da palavra de Deus. O que nós fazemos, irmãos? Separação. O que Deus está procurando? Purificação, separação. Separação, amados irmãos, visando o quê? A glória de Deus, a vontade de Deus, o nome de Deus. Visando a devoção cada vez maior a Cristo. Deus está separando. Capítulo 2, versículo 15. Olha o que ele diz lá: apanhai-me as rapozinhas,
as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O que a raposinha faz? Ela come as flores. Vai ter fruto? Não. Quais são as raposinhas, amados irmãos? A nossa irreverência diante de Deus, da sua palavra. A nossa falta de fé, que a palavra de Deus é verdadeira e nós devemos obedecê-la. Raposinha que fala mentira para sua esposa, para o seu marido. A Bíblia diz, não mintais uns aos outros. Raposinha. Não é sincero com o marido, com a esposa. Não é sincero. Você pode estar errado, mas seja sincero. E reconheça que você está errado. Irmãos, olha Efésios capítulo 4. Quantas raposinhas, irmãos. Você quer ver outra raposinha? O tempo que passamos no celular. O tempo que passamos na televisão. O tempo que passamos na internet. O tempo que nós passamos ouvindo coisas do mundo, enchendo a nossa mente das coisas do mundo. Amados irmãos, nós sabemos tudo sobre a guerra de Israel e não conhecemos a Deus. Nós sabemos tudo sobre a política, mas não sabemos nada do Senhor. Olha que absurdo, irmãos. Olha onde nós chegamos. O meu povo está perecendo porque lhe falta conhecimento de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O que nós estamos conhecendo? O mundo. O mundo. E você vai achar que na política vai ter coisa boa? Você está enganado. Pode falar palavras corretas, mas por trás, amados irmãos. Olha o que diz Efésios 4, ele diz assim: por isso, deixando a mentira, fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Qual a raposinha? Mentira. Mentira. Oh, irmãos, isso aqui é triste. Quando o marido, ele simula que ama a esposa simula que ama o marido. Mentira. As raposinhas, elas vão comendo as flores, não vai ter fruto do Espírito, irmão. Não vai ter. As raposinhas, nem deis lugar ao diabo, irai-vos, não pequeis, porque não se põe o sol sobre a sua ira. Quer dizer que irar é pecado? Não, mas se você irar e não tratar, não reconciliar, não perdoar, não reconhecer erros, abre uma rachadura na parede. Satanás pega uma cunha e põe nessa rachadura. E sabe o que ele faz? Ele vai batendo. Ele vai batendo. E a rachadura vai aumentando. A casa vai cair. E nós ficamos com o que nós... São raposinhas, amados irmãos. Elas vêm devagar, sorrateiramente, vai minando a vida conjugal. Ele diz, aquele que furtava não furte mais, trabalha. Ele fala assim, 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Amados irmãos, como que nós ferimos pessoas com a nossa língua? Depreciamos nossa esposa, falamos palavras duras. A esposa fala para o marido palavras duras, depreciativas. São raposinhas, irmãos, estão comendo as flores. A palavra de Deus é para edificar, consolar e exortar. Você sabe o que quer dizer palavra torpe? É palavra que cheira a peixe podre. E presta atenção, depois que você soltou a palavra, mas irmão, você pode correr atrás dela, que ela já foi e chegou aonde que devia chegar.
Você só tem um caminho: arrependimento, pedir perdão. Fora disso, se você não faz isso, sabe o que vai acontecer? Amargura no coração. A Bíblia diz assim: maridos, não trate a sua esposa com amargura. Como é que trata com amargura, amados irmãos? Quando nós tratamos ela de um modo indiferente, quando nós não tratamos ela como a amada do nosso coração, quando nós tratamos ela como irmã em Cristo Jesus, como filha de Deus.